A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus caros jovens, professores de jovem, lição maravilhosa, lição de número 8, a sã doutrina. Aí eu quero iniciar já sugerindo para os irmãos, trazer uma sugestão de leitura, Nosso pastor Altair Germano, pastor da nossa igreja, ele tem um livro lançado ano passado sobre a sã doutrina. Inclusive eu tenho esse livro e é muito bom. Sugiro ele para os professores de jovem, para os jovens que queiram se aprofundar seus conhecimentos nessa palavra, nessa questão da sã doutrina, que é muito bom, enriquece a nossa vida e é bênção para nós e é bênção para quem nos ouve. Amém? A sã doutrina. O texto principal está em Judas, verso 20 e 21. Mas vós, amados, edificado-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservais a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Muito bem, a sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. É o resumo de toda a lição. E aí, precisamos compreender o que é doutrina, conscientizar a doutrina bíblica que vem de Deus para o homem, saber que a doutrina é a base da conduta cristã. O termo doutrina vem do latim, que indica ensino, implica dizer ato de ensinar, Certa medida refere a doutrinar, que seja uma pessoa ou um grupo. O termo sã doutrina significa doutrina saudável. Doutrina que tem conformidade com as Escrituras. Todo ensino, todo conteúdo produzido, tanto nos nossos púlpitos como nas nossas escolas bíblicas, numa roda de conversa de amigos, em grupos, precisa ser norteado pela palavra. Todo conteúdo, todo ensino, toda doutrina, ela precisa ter uma única fonte, que é a palavra. Não existe ensinos do campo da filosofia, nem de outra narrativa, de ideologias pós-moderna, nem de achismo de doutor, fulano, de ciclano. Não. A doutrina saudável, o ensino saudável, ela tem a fonte. E a fonte é a palavra de Deus. É ela que rege. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como purificará o jovem o seu caminho? Verso 109, observando conforme a tua palavra. Então, quando Paulo escreve ao mais novo obreiro Tito, no capítulo 2, versículo 1 a 10, texto bíblico em pauta, ele começa a sua narrativa dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo estava dizendo a Tito que o discurso do pastor jovem Tito tivesse ligação, fosse numa linha doutrinária, que tivesse fonte bíblica. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, o teu discurso precisa estar pautado na palavra de Deus. Não em achismo, não em orientação de guru, de doutor, de grandes filósofos. Não. Tu vai nortear o teu ensino, Tito, na sã doutrina. Na sã doutrina. Nessa lição, veremos que a doutrina é um termo amplo que precisa ser compreendido dentro do aspecto específico. Aqui, a análise será em torno do que a Bíblia chama de sã doutrina. E aí, o que é sã doutrina? Porque a Bíblia é como se fosse aqui um filtro, O que foi que o irmão Gilberto falou? Está por aqui? Ah, não está. Então, não é doutrina. Essa palavra não encaixa aqui.
né? Não encaixa. A palavra doutrina, ela quer dizer conceitos doutrinários. Em linha geral, é um termo que vem no latim. Ensino, ato, ensinar, refere-se a tarefas de doutrinar, uma pessoa, grupo, etc. A doutrina de Deus, né, aí a gente tem, basicamente, as escrituras traz aí 3 tipos de doutrina. A doutrina do demônio e a doutrina dos homens. A doutrina de Deus é exclusivamente na Bíblia, é a Bíblia fonte. Ela é compreendida pela vontade de Deus ao seu povo por meio de sua palavra, Tito capítulo 2, versículo 10. A doutrina do demônio é preciso dizer que os demônios são mentirosos e enganadores. Eles atuam no sentido de confundir e desviar os crentes, levando a se apostatarem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A Bíblia também fala de doutrina de homens, tão lental com a de demônio. Ou seja, serve como instrumento de disseminação de heresia e engano. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, versículo 15. No Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, aparece a palavra doutrina, que Deuteronômio é um livro que faz parte aí dos 5 primeiros livros, né? O Pentateuco, dado por Deus a Moisés, ou seja, o livro, os 5 primeiros livros da Bíblia tem aí o significado de Torá, não é verdade? Aí era o dossiê bíblico, podemos dizer, as cartas que Deus enviou naqueles tempos para aquele povo do Antigo Testamento, onde continha as leis. Por quê? Para se nortear. O povo precisava de uma bússola para caminhar. E aquele livro, ou melhor dizendo, os livros do Pentateuco se viram como bússola, como farol, um guia para que norteasse o povo, né? Além de apresentar a fonte divina, o Antigo Testamento também apresenta algumas características essenciais desse conjunto de ensino, como doutrina pura, a doutrina boa, Provérbios 4 e 2, doutrina transformadora, Isaías 29, verso 24. Sendo assim, a doutrina no texto tem o seu papel, uma dádiva de Deus ao seu povo, por meio dela, para que fosse um guia no caminho da pureza, da bondade, da transformação, da santidade ao nosso Deus. E a presença da doutrina no Novo Testamento ainda é mais forte, porque no Antigo há 2 termos que são usados ao seu respeito. A expressão, né, cujo significado é duplo, podendo indicar atos de ensinar ou conteúdo a ser ensinado. Ou seja, no Antigo traz essas 2 versões. Porém, quando faz a referência a respeito, quando Paulo fala a necessidade que haja dedicação ao ensino, esse ofício é como demonstração de elevada importância da transmissão da doutrina. Romanos, capítulo 12, versículo 7. O mesmo apóstolo aborda ainda sobre conteúdo doutrinário a ser transmitido e ensinado à igreja de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. A palavra aqui tem um significado que a diferença aplica exclusivamente aos ensinos de Jesus. É importante destacar que a Bíblia fala sobre a doutrina de Jesus. Afinal de contas, ele é o verbo de Deus. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 14. Jesus foi mestre por excelência e ensinou como nenhum outro. Marcos, capítulo 4, versículo 2. O conteúdo que ele ensinou causou admiração e atraiu a multidão. Marcos, capítulo 1, verso 27. O ensino de Cristo, ele leva para onde ele ia, ou seja, não era localização. Jesus estava no monte, o povo ia ouvi-lo. Ele estava no deserto, o povo ia ouvi-lo. Tem um dado momento que Jesus está no mar, mas a quantidade de gente é tão grande que ele pega o barco, se afasta um pouquinho para ter um espaço para poder proferir a palavra. A doutrina vem de Deus para os crentes, porque a Bíblia é a palavra de Deus e cumpre seu papel em testificar a respeito de tudo aquilo que o homem precisa. E é capaz
capaz de saber a respeito do seu Criador. 2 Timóteo 3,16. A doutrina faz também o Senhor conhecer os que são seu. O que faz de uma pessoa ser considerada propriedade de Deus ou não. Jesus garantiu aos seus discípulos que seriam os seus amigos à medida que obedecesse os seus ensinos. A verdade eterna desses ensinos não foi revelada a todas as pessoas, mas aqueles que, na condição de discípulos de Jesus, se interessaram em conhecer. Como diz Mateus capítulo 13, versículo 1 e o verso 23. Se considera a doutrina como a regência de padrão de santidade. Salmo de número 1. Também a doutrina percebe-se a exigência para um povo. Deus chamou a cada um de nós, meu caro jovem, mas tem um padrão a exigência do céu. Existem algumas considerações que precisamos fazer. 1 Tessalonicenses 5, 23, aos Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, ao passo que nós, como pecador, se arrependa e se aproxime de Deus, se chegue a Ele, a doutrina bíblica é os ensinos divinos que são exclusivos para nós, para que possamos se nortear, ser guiado, ser controlado. A doutrina vai fazer parte da nossa vida para que possamos melhorar como pessoa. Meu jovem, melhorar como o aluno da faculdade, como filho dentro de casa, como um funcionário de uma empresa. Quem conhece a palavra de Deus é preciso ser o melhor da turma, é preciso ser o melhor empregado de uma empresa, porque não é as leis, nem as leis que predominam aquele ambiente de trabalho, não, é a lei de Deus que está dentro de nós. Glória a Jesus. Quando a gente tem essa palavra de Deus em nós, a gente independe se existe restrições, se existe alguns quadros de aviso em faculdades, em universidades, trabalho, etc. Não precisamos de um quadro, não precisamos de placa de proibido para, eu vou me nortear aqui, porque não. Quem serve a Deus, tem a doutrina dentro dele, ele passa a cumprir cabalmente a palavra, ele passa a ser obediente. E ele é obediente porque não tem ninguém lá olhando ele, uma câmera escondida, não. Ele é obediente porque ele segue a doutrina, o padrão, o modelo, os ensinos de Cristo estão enraizados na sua vida, de sorte que as pessoas dizem assim, é diferente. Mas por que ele é diferente? Por que se comporta diferente? É porque dentro dele há uma fonte de água, e essa água aqui é a palavra de Deus, que produz vida, que produz mudança, que norteia os seus passos, que guia pela vereda da justiça. Nós, como temos, ou quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós, nós seguimos fazendo o certo, a moral, costume, todo comportamento, ele é mudado, ele é transformado, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas diz o apóstolo, mas eu não vivo agora a minha vida, eu vivo uma nova vida. Por quê? Cristo habitou dentro de mim. A água de Cristo, ela percorreu na minha vida e agora eu ando em novidade de vida. Que a palavra de Deus habite em vós ricamente, que possa ser conduzido, guiado, norteado por essa palavra. Que Deus abençoe você da Escola Bíblica Dominical, meu caro professor, meu caro jovem. Não esqueça, inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, seja canal de Deus para outras pessoas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.